Eu sou Ana Carolina, Cristofolini por parte de mãe, Martins por parte de pai. Eu acho que da onde eu venho, o sotaque logo entrega, né? Eu sou de Itajaí, nascida lá, tenho 37 anos, moro no bairro São João. Sempre estudei lá, sempre morei lá, sou enraizada lá. Hoje é advogada, hoje não, né? Alguns anos já, né? Atuo mais na área do consumidor, em causas familiares, na área trabalhista também. E há 10 anos eu venho me dedicando também à política. Fui candidata a vereadora, fui candidata a deputada estadual e fui candidata a prefeita do meu município. A minha família já é envolvida na política desde muito cedo. Eu tenho 5 irmãos e de vez em quando a gente recorda aí com fotos e eu vejo lá eles pequenininhos já com blusa de partido político, de algum candidato que a gente simpatizasse. A minha família, eu fui a única que concorri e trabalhei como vereadora, né? Ocupei um cargo público, mas todos eles sempre foram envolvidos e ainda são. Os meus pais e os meus irmãos não são filiados a partido algum, mas mesmo assim eles participam de movimentos, acompanham as sessões na Câmara. Então se eu disser para ti que logo depois que eu nasci a coisa já teve envolvimento assim com a política, não é exagero. E também a faculdade de Direito, né? Ela faz uma aproximação muito legal ali do social. Como advogada, resolvi atuar em associações. Eu achava, não, eu acredito que em qualquer função que a gente tem que fazer algo que contribua com os outros de forma gratuita. Então eu fazia assessoria à Associação do Câncer, ao pessoal que tinha artrite, artrose, entrava com solicitação de medicação, encaminhava de forma previdenciária e tinha uma associação que eu tinha um carinho muito grande. E a gente tinha que estar sempre conversando com o vereador, sempre atrás de secretário, e eu comecei a incentivar o presidente da associação a participar da política ativamente. Se o senhor deveria ir para vereador. Mas por quê? O senhor é uma pessoa que todo mundo respeita, né? É conhecido na cidade, a gente pode fazer um trabalho dentro da associação. E tanto eu tentei convencer ele que ele não foi fiel. Então, no final das contas, foi a associação e o trabalho voluntário junto com a advocacia que me encorajaram a entrar na política. A gente pode ajudar as pessoas de qualquer forma. A gente não precisa estar na política para fazer, mas nós estando na política, nós podemos ajudar muito mais. Eu, à frente de uma associação, como advogado da associação, ia ajeitar uma coisinha ou outra, mas como vereador eu pude subir na tribuna e relatar todas aquelas informações, todas aquelas dúvidas, tudo que precisava, e isso atendia um grupo maior, né? Deixava uma semente para pessoas que eu nem vou conhecer. Eu cheguei na Câmara de Vereadores e eu olhava para aqueles vereadores, na minha concepção, se eles estavam há muito tempo ali, que eles eram muito bons. Eu disse, eu tenho que aprender com eles, né? Já na segunda sessão, na terceira sessão, eu já fui para a Comissão de Ética. Já me levaram para a Comissão de Ética, eu fazendo uso da tribuna, eu disse que os vereadores, eles seguiam muito a vontade do prefeito. E eles acharam que da forma que eu falei, isso poderia dar uma sanção, que obviamente não, né? A tribuna é um direito inviolável ali do vereador, a gente tem que falar mesmo o que a gente acredita, o que a gente sente, fora isso é ditadura. Então eu falei, e depois disso eu escutei de um vereador o que eu mais tinha respeito naquela ocasião, que foi bem rápido também, né? Ele disse para mim, vai para casa lavar a roupa, um tanque de roupa para lavar, aquela mesma coisa que todas as mulheres já passaram uma vez na vida, né? E naquela ocasião eu fiquei assim, horrorizada. Eu não acreditei que ele podia ter falado aquilo para mim. Eu disse, se foi isso mesmo que eu entendi, fiquei um pouco assim sem chão, mas também foi só aquela vez, tá? Quando ele tentou falar a segunda, daí eu mostrei que não é à toa, quando a gente encara assim a política, a gente precisa ter muita coragem, né? E isso, de fato, eu tenho muito. Então, foi dentro da Câmara e durante o período eleitoral também. Como vereadora, acontecia muito isso que eu te falei. Não no microfone, sempre nos bastidores, né? No intervalo regimental, alguma coisa assim. E quando era o Dia da Mulher, eles vinham com flores na frente da televisão. Isso me enojava demais, mas eu já estava mais ou menos controlando. Só que depois de vereadora, eu fiquei os 4 anos, eu resolvi vir a prefeita. E esse resolvi vir a prefeita, não houve uma preparação. Eu decidi num mês e fui no outro. Na primeira vez que a eleição tinha mudado o período eleitoral e era de 45 dias. E foi uma eleição que eu tive que concorrer contra o preconceito. O fato de eu ser mulher,
o fato de eu não ter filhos, o fato de eu não ser casada, o fato de eu optar morar com meus pais. Eu não tinha filhos, então eles usavam as redes sociais, uma expressão, né? Não tinha nem um pinto para dar água, quer administrar uma cidade. Daí depois assim, olha só, ela não tem condições de constituir uma família, como é que ela vai poder ser uma boa prefeita? Então isso é latente. Eu perdi por 0,7% dos votos em Itajaí. Isso é 789 votos, metade disso mais 395 votos, e as pesquisas diziam isso. Se eu fosse homem, eu tinha ganho com uma vantagem bem maior. Então, passei esse preconceito durante a campanha e quando eles faziam aqueles memes, porque na eleição, não na passada, na retrasada, foi quando começaram a ser usado o WhatsApp, porque o Facebook a gente ainda consegue ir na justiça, pedir para tirar a página do ar, derrubar, que seja, denunciar, mas no WhatsApp a gente não tem o controle disso. Então era muito comum fazerem os memes contra mim com alegações sexuais. Fazia, por exemplo, um post, era a capa da Playboy. Era uma mulher pelada com meu rosto lá e os dizeres assim, sempre dessa forma, sempre de forma preconceituosa. Então o mais difícil para mim não foi ir na rua pedir voto, bater de porta em porta, passar calor, escutar alguma coisa que eu não queria escutar. Não foi. O pior disso foi ver que as pessoas ainda, a gente espera que tenha mudado um pouco, né? Elas votam por critérios errados, né? Critério de gênero, etc e tal. E o envolvimento que isso, uma campanha pesada, como foi a nossa, e eu falo mais assim da campanha para prefeito, porque a minha cidade, ela tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões. Ela é uma cidade muito rica, é a segunda maior do estado. Ela tem porto, é no lado do aeroporto, é BR, a logística dela é muito boa, é interessante para todos os ângulos, é uma cidade rica, que eu entendi que dava para administrar de forma melhor e gostaria de ter sido alternância naquele momento. Então ela é algo muito disputado, e as pessoas quando elas querem alguma coisa, elas vão até o fundo do poço, né? Então eu não gostei da forma que foi feita, além das mentiras, além de eles dizerem para mim que, pô, tu és mulher. Não, eu sou mulher, isso eu não posso negar. Mas eles diziam, por exemplo, por eles não me ver caminhando ao lado de um homem, que de repente a minha preferência sexual fosse uma mulher. Tá, e se fosse? Não era, mas e se fosse? Então isso foi muito ruim e, de certa forma, começaram a envolver a minha família. E foi muito pesado mesmo, ao ponto assim do final da eleição, eu já estava andando com 4 de segurança, inclusive dormindo lá em casa, tudo, com ameaças de morte, dizendo, olha, podes até ganhar, mas se tu ganhar, tu não vai assumir. Mexer com a família da gente é algo que dói muito, principalmente quando é de forma injusta. Teve uma dificuldade, foi uma que eu senti muito, foi a comunidade ser participativa. Fazer ela gostar disso, fazer ter aquele feeling, fazer trazer. Eu digo, não precisa nem tanto ir para a Câmara, mas está acompanhando no jornal, na imprensa em geral, está comentando, está falando na roda. E assim, ó, quando eu comecei na vida pública não tinha Lava Jato. E eu entrei como vereadora, eu comecei a usar as redes sociais e eu comecei a levantar alguns problemas muito graves assim na minha cidade, né? Só que lá eram 21 vereadores, dos 21 vereadores só tinham 4 da oposição. Os 4 da oposição eram novatos. Desses 4 era eu também, eram 3 homens e eu. E a gente falava e as pessoas diziam que era o seguinte, não, isso ia jogar para a torcida. Não, isso é demagogia. E eu insisti. Quando eu estava no segundo ano, quase no segundo ano, teve uma operação policial e levou 4 vereadores da minha cidade, vários secretários, 2 procuradores municipais, então assim, ó, virou numa loucura. E naquela oportunidade eu era vice-presidente da casa, meu presidente não estava, então foi a primeira vez que nós passamos por um escândalo tão grande, com o GAECO 8 horas da manhã e derrubando porta. E eu estava presente nesse momento. Eu fui chamada, eu que fui até a imprensa, eu que tive que saber e relevar, porque eram pessoas que não eram próximas a mim, era o governo, mas ali eu tinha que responder pela entidade, pela instituição, como vice-presidente, como presidente no ato, né? E dar o direito à pessoa da defesa. Porque acontece também, né? Das pessoas serem injustiçadas ou não ser bem assim, esperar as coisas esclarecerem. Então, no momento que eu estive vereadora, foi um momento de muita turbulência. Hoje parece que um político preso parece que é comum. Naquela época não era e infelizmente não deveria ser. Essa é a verdade. O que eu queria compartilhar, isso para o brasileiro em geral, é que a gente não tem que ter nem esse sentimento de divisão, nem esse sentimento de desistência. A eleição, o período eleitoral passou.
Hoje a torcida, obviamente, é para que o Brasil engrene, vá para frente. Isso é certo. A oposição ela tem que acontecer. É saudável, é importante que aconteça, porque quem está lá não é perfeito. E as pessoas que estão em volta dele não são perfeitas também. E a gente tem que exigir o que a gente puder para que seja próximo da excelência. Então nós estamos num momento muito diferente do Brasil. Nem todo mundo vai poder participar dessa transição ativamente na vida pública, como eu. Eu queria ser deputada estadual nessa ocasião e ajudar a fazer toda essa mudança, né? Mas eu estou no lado de fora e eu não assisto só um canal de TV, eu não leio só uma folha de jornal, eu não acredito no que eles mandam pelo WhatsApp. Eu ligo os pontos e é assim que é importante ser feito. Então nós temos que ter fé, que também pode ser substituída pela palavra persistência, de que o Brasil vai mudar. Mas para que essa mudança aconteça da forma que a gente queira, a gente tem que estar junto, não desistindo, sempre fiscalizando de forma coerente e exigindo trabalho.